Em Santiago, no Chile, conheça o Museu Histórico Nacional, situado no Plaza de Armas. Explora a história do Chile desde os povos originários até a era republicana. No Museu Histórico, você vai encontrar objetos, obras de arte e o relato sobre a história do Chile. Aqui você encontrará objetos dos povos originários, peças que mostram o processo de formação do Chile, desde as culturas pré-colombianas até a chegada dos espanhóis. Saiba que antes da chegada dos europeus, o território chileno era habitado por diversos povos indígenas. Os Mapuches foram os mais numerosos e conhecidos por sua forte resistência, primeiro contra o Império Inca e depois contra os espanhóis. A colonização espanhola começou com a fundação de Santiago por Pedro de Valdívia, em 1541. O Chile, então chamado de Capitania Geral do Chile, era uma colônia periférica do Império Espanhol, longe dos principais centros do poder. A colonização foi marcada pela Guerra de Arauco, um conflito de séculos entre os colonos espanhóis e os mapuches, que resistiram bravamente. A independência chilena começou em 1810, influenciada pela invasão de Napoleão na Espanha. A libertação foi declarada oficialmente em 12 de fevereiro de 1818. A partir daí, o Chile se tornou uma república, embora com disputas políticas internas. O século XIX foi um período de relativa estabilidade e crescimento econômico, impulsionado pela exploração de recursos naturais. O Chile se envolveu na Guerra do Pacífico, 1879 e 1883, contra o Peru e a Bolívia, saindo com a vitória. O século XX chileno foi marcado por uma forte polarização política. Em 1970, o socialista Salvador Allende foi eleito presidente, defendendo a via chilena para o socialismo, que incluía a nacionalização de empresas e a reforma agrária. Essa política gerou uma crise econômica e oposição de setores conservadores e dos Estados Unidos. Em 11 de setembro de 1973, ocorreu um golpe militar. O Palácio de la Moneda, a sede presidencial, foi bombardeado. Começou então uma ditadura militar de 17 anos, caracterizada por intensa repressão, violações dos direitos humanos, censuras e perseguição política. Mais de 40 mil pessoas foram vítimas de execuções, tortura ou desaparecimentos. O regime terminou em 1990, após um plebiscito em 1988, onde a maioria dos chilenos votou não pela sua continuidade no poder. Desde então, o Chile vive uma democracia, mas as consequências da ditadura ainda são um tema sensível e presente na sociedade. Bom, e se você está nesse canal, deve saber que eu sou um mineiro de Minas Gerais. Então, a minha experiência aqui, olhando para essas peças que contam a história do Chile, eu posso dizer que me sinto em casa, de certa forma. A gente em Minas Gerais sabe o que é a história de um povo ser forjada em cima da riqueza da terra. Lá em Minas foram ouro e diamante, a luta pela independência, a forma como a cultura dos povos originais, como os Mapuches, resistiu por tanto tempo, tudo isso me faz lembrar, trazer à memória a minha própria história, a nossa própria história mineira. Eu estou falando da Inconfidência Mineira. Uai, no fim das contas, você brasileiro que visita aqui, essa visita não é só sobre aprender a história do Chile, mas também sobre reafirmar a nossa própria identidade. A gente logo percebe que, apesar de muita distância, temos alguns pontos em comum, o que gera curiosidade. Eu vou encerrando por aqui, peço a você para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e no mais, nos vemos em breve. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.